Boa tarde, companheiros da Rádio Causa Operária. Está começando mais um podcast O Mundo em Uma Hora. Eu sou Adriana Machado, hoje é dia 10 de novembro. Esse podcast é gravado e vai ao ar na segunda-feira, 11 de novembro, de 5 às 6 da tarde, na Rádio Causa Operária. Eu estou aqui com o nosso companheiro Mauro Sou. Oi, Mauro, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Caetano. Vai ser um prazer participar novamente desse programa que faz um apanhado do que ocorre de principal no mundo. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Mauro. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Boa tarde. Esse programa que a gente vai fazer hoje vai ser um programa em preparação ao ato em defesa da Palestina, que vai acontecer no Rio de Janeiro na próxima segunda-feira, dia 18 de novembro, na reunião do G20. Hoje a gente vai falar do G7 e a crise terminal do capitalismo em preparação ao nosso protesto aos financiadores do genocídio em Gaza, que vão estar presentes no Brasil na próxima semana. Antes da gente começar, eu queria lembrar todo mundo de dar um like no vídeo, distribuir nas redes sociais, ajudar a divulgar essa imprensa que é independente e revolucionária e que fala tudo que a imprensa capitalista não fala. A gente fala a verdade, mostra o que está acontecendo, uma visão independente, revolucionária e marxista. Então, todo mundo aí ajudando a divulgar o programa podcast O Mundo em Uma Hora. O ato que a gente está organizando vai ser no Rio de Janeiro, dia 18, vai ser uma manifestação pela Palestina durante a cúpula do G20. Quem quiser saber mais sobre o ato, entra no site dos comitês de luta, comitesdeluta.com.br. Você pode se inscrever nas caravanas, os ônibus vão sair de todo o Brasil, levando os companheiros para o Rio de Janeiro. A gente vai se encontrar lá na Cinelândia e vamos fazer o maior ato em defesa da Palestina dos últimos tempos no Brasil, mostrar que a gente não quer que esses genocidas venham ao Brasil, que a gente protesta o que eles estão fazendo em Gaza, na Cisjordânia, no Líbano. É importante dizer, né, para todo mundo que esse grupo G7, né, que é, digamos, a elite do G20, que são os países mais ricos, os 7 mais ricos, eles são os financiadores diretos do genocídio que está acontecendo lá em Gaza. Por quê? Porque eles sabem da importância de manter Israel ali, que é um braço armado que faz uma pressão contra os países da região que são grandes produtores de petróleo. Então, esse massacre ele é premeditado e todo mundo que é contra esse genocídio tem que participar. Então, entre em contato, pessoal. Vocês podem participar de colagens, de cartazes, contribuir. Se você não pode ir, você pode contribuir, né, nas caravanas, porque está caro para a gente pagar os ônibus. Então, você pode contribuir, você pode panfletar. Há várias maneiras de participar. Então, todo dia tem gente fazendo algum tipo de atividade. Então, você pode se integrar. Vai ter um telefone de contato aí embaixo. Então, você pode ligar e pode se integrar e participar dessa convocação, que é bastante importante. Quem quiser contribuir no Pix, o Pix é caravanag20@gmail.com. caravanag20@gmail.com para contribuir com os ônibus, com a impressão de material, para a gente fazer um ato bem bonito lá no Rio de Janeiro. Queria marcar presença aqui. Pessoal no Rio de Janeiro pode aí ajudar fazendo atividade de colagem de cartaz e panfletagem. Marcar também que o ato não é um ato exclusivamente do PCO, né? A gente está fazendo uma atividade com todas as organizações que queiram protestar contra a presença desses criminosos no Brasil. É isso mesmo, já são várias organizações no Brasil
e também organizações internacionais, né? A gente tem sindicato dos professores, a Ibraspal, os comitês de luta, corrente sindical, causa operária, e temos também organizações internacionais, como os judeus ortodoxos, os judeus da Torá, o Partido Comunista Americano, o ACP, companheiros na Europa, é muita gente, muita instituição chamando para o ato que vai ser o maior ato em defesa da Palestina dos últimos tempos no Brasil, e a gente conta com o apoio de todo mundo. Então vamos lá, primeiro, para começar a falar do G7, a gente pode lembrar que o G7 são os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha, a França, o Canadá, a Itália e o Japão. Para a gente ver como que o G7 é um grupo que financia o genocídio em Gaza, a gente pode comentar dos últimos acontecimentos em Amsterdã. Foi um jogo de futebol do Ajax com o Maccabi, que é um time israelense, e os torcedores de futebol israelense atacaram moradores e propriedades em Amsterdã, cantaram músicas genocidas, falando que não tem escola em Gaza porque as crianças todas já morreram, cantaram que queriam matar todos os árabes, instigaram a violência, atacaram apoiadores da Palestina, e os líderes do G7 e os aliados saíram em defesa dos israelenses, usando o antissemitismo como desculpa para manipular a realidade e apoiar Israel e permitir o genocídio dos palestinos. Vou falar aqui alguns dos líderes que se manifestaram. O Joe Biden falou: os ataques antissemitas aos adeptos de futebol israelense em Amsterdã são desprezíveis e refletem momentos sombrios da história, quando os judeus foram perseguidos. Devemos lutar incansavelmente contra o antissemitismo onde quer que ele surja. O Biden, que não fala nada dos mais de 40 mil mortos em Gaza, dos terríveis ataques de Israel no Líbano, sai aí defendendo os sionistas em Amsterdã. O Anthony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, também falou do antissemitismo. Ele falou: não há lugar no nosso mundo para ataques antissemitas, como os que aconteceram contra os torcedores de futebol israelense em Amsterdã. Os Estados Unidos apoiam o governo holandês e israelense na condenação veemente desses terríveis atos de violência e de antissemitismo em todas as suas formas. O Blinken, aí, judeu-americano, secretário de Estado, responsável direto pelo genocídio em Gaza, acha que a defesa dos árabes em Amsterdã contra o ataque dos israelenses foi um ato de violência que ele não admite, horrível. É realmente um absurdo. Muita demagogia. A embaixadora Linda Thomas Greenfield é aquela mulher negra americana na ONU que levantou a mão sangrenta para barrar o acordo de cessar-fogo, que todos os países do mundo votaram, né, para parar Israel. Ela condenou veementemente esse ataque horrível. Todos os atos de intolerância e ódio devem ser igualmente condenados pela comunidade internacional. O silêncio é inaceitável, falou a Linda Thomas Greenfield. Ela que não fala nada com o ataque israelense na Palestina e no Líbano. A Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, também ficou indignada com os ataques vis contra os cidadãos israelenses em Amsterdã. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, falou que os relatos de violência contra os israelenses são insuportáveis, não podemos aceitar isso.
O Macron, presidente da França, falou que a violência contra os cidadãos israelenses em Amsterdã relembra os momentos mais vergonhosos da história, que a França vai continuar a lutar incansavelmente contra o odioso antissemitismo. A mesma história, os israelenses atacam e se colocam como vítimas. O Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, também falou que o coração dele está com as vítimas de toda a comunidade judaica. O Canadá condena o antissemitismo repugnante. A ministra australiana das Relações Exteriores falou que a violência, em todas as suas formas, é inaceitável, menos a violência dos israelenses contra os palestinos, contra as crianças, mais de quase 20 mil crianças palestinas que morreram aí nos bombardeios israelenses. Essa violência ela não condena. Vários membros do governo dos Países Baixos falaram contra os muçulmanos com bandeiras palestinas caçando judeus, falou Geert Wilders. Chanceler da Áustria, Dick Schoof, que é o primeiro-ministro dos Países Baixos, David Lammy, secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Commonwealth e Desenvolvimento do Reino Unido. Ou seja, todo o G7 aí mentindo sobre o que aconteceu, falando que os israelenses são as vítimas, enquanto o mundo inteiro viu em vídeo, ao vivo, que foram os israelenses que atacaram. É interessante isso aí, Adriana, porque isso mostra por que o imperialismo quer tanto censurar as redes sociais. Porque isso aí foi desmascarado muito rapidamente. Enquanto eles faziam essa choradeira, os israelenses foram atacados, na sequência apareceram vídeos mostrando que foram eles que atacaram. Subiram em fachadas de prédios, arrancaram bandeiras, cantaram músicas falando que, como você falou, né, que não tem escola em Gaza porque as crianças já morreram. Quer dizer, isso aí desmascarou, né, essa farsa do vitimismo sionista. É por isso que o imperialismo está fazendo tanto esforço para censurar as redes sociais. Porque qualquer pessoa pode fazer um vídeo, postar na internet e mostrar o que está acontecendo. Quer dizer, o monopólio da informação já não fica mais na mão do grande capital. Eles não estão preocupados com barrar fake news, né? Não é nada disso. Eles querem ter o monopólio da informação para continuar mentindo, deturpando a realidade. Eu acho que a declaração desses supostos líderes mundiais, né, é uma ótima forma de convocar aí para o ato, né? Pessoas que estão cansadas dessa hipocrisia toda do pessoal, vai poder ter a chance aí de expressar presencialmente, né, a sua indignação. Sobre o acontecimento na Holanda, é uma coisa que os diversos autores aí que escrevem sobre a política de Israel já alertaram, né? Tem o Ilan Pappé, né, o famoso historiador israelense extremamente crítico do sionismo. Ele coloca que a ideologia sionista ela funciona dessa forma, né? Ela é extremamente violenta, ela age dessa maneira e age também sobre o vitimismo. Então tem esses dois braços, né? Então eles chegam na casa de alguém, né, vandalizam tudo, quebram as coisas, e aí quando são enfrentados, né, eles se fazem de vítima. Mas eu acho que isso ficou claro, né, como o Mauro falou, pela divulgação aí nas redes sociais, né, o pessoal viu o que aconteceu. E fica uma situação muito ridícula para esses presidentes, primeiros ministros, né, representantes de governo, teriam essas declarações quase uma briga aí de rua, né? E no final foi assim, uma pequena lição aí, não foi nada também demais. O mundo inteiro vibrou com
as imagens dos israelenses apanhando em Amsterdã depois de tantas ações terríveis que eles fizeram em Gaza, e é uma coisa que a gente já tem falado há muito tempo. Eles são muito bons de matar crianças, civis, mulheres inocentes, mas quando enfrentam homens, eles não conseguem, não são de nada, são covardes. Mas é isso mesmo, eles atacam, roubam, torturam e matam, e quando são confrontados, acusam o outro de antissemitismo. Adriana, rapidamente, para que nossos ouvintes saibam, essa política de propaganda, ela não é por acaso, ela foi, na verdade, desenhada em 1984. Por quê? Porque Israel sempre manteve um discurso de um país, uma democracia, ali no meio de países bárbaros, né, rodeado de inimigos sangrentos. Então, tinha sempre essa imagem israelense que foi montada durante décadas. Na Guerra do Líbano, em 82, eles invadiram o Líbano, tomaram as colinas do Golã, promoveram o morticínio, que a gente já conhece, a gente vê, bombardeiam hospitais, escolas, civis, e juntamente com a Falange Maronita, que é um grupo fascista que havia no Líbano, eles promoveram um atentado, na verdade foi um massacre em duas comunidades de palestinos que estavam refugiados no Líbano, Sabra e Shatila. Foram 2 dias ou 3 dias de morticínio. Os israelenses cercaram os campos para que os palestinos não fugissem, né? E os maronitas entraram ali, estupraram, mataram a maior parte das pessoas na faca, né? Só que o mundo estava ali vendo, quer dizer, isso aí desmoronou a imagem de Israel. A partir de 84, eles montaram uma política chamada Hasbará. Hasbará é propaganda em hebraico. Para o quê? Para treinar jornalistas, para direcionar líderes mundiais, para sempre manter esse discurso que nós vimos aí, né, dos líderes do G7. É uma coisa programada, ela é feita para isso. Só que as redes sociais não permitem mais que ela seja uma coisa eficiente. E a gente viu desde o 7 de outubro, eles usaram as mentiras que eles contaram sobre o Hamas, foram inspiradas nas ações horríveis que eles fizeram em Sabra e Shatila e no massacre de Deir Yassin. A queima de bebês, matar mulheres grávidas, estupro, isso tudo foram o que os israelenses fizeram nesses primeiros momentos da Nakba, Deir Yassin e Sabra e Shatila, e eles fizeram essa propaganda contra o Hamas para tentar caluniar o Hamas e tirar o apoio da resistência palestina, né? E agora a gente está vendo essa propaganda em ação de novo, nesse acontecimento último de Amsterdã, e a dificuldade do imperialismo de emplacar essas mentiras, né? A gente ouviu falar na análise política da semana de sábado sobre a Austrália, que está querendo proibir as redes sociais para menores de 16 anos. Isso aí é também uma amostra de como o imperialismo tenta conter as redes sociais. Mas eles não estão conseguindo, né? O resultado das eleições nos Estados Unidos, com a vitória do Trump, mostrou como o imperialismo está com dificuldade de manter a sua dominância, o monopólio. O Trump, que também foi falado na análise política da semana, o Trump prometeu destruir o aparato de censura dos Estados Unidos. A gente não sabe se isso vai acontecer mesmo ou não, mas ele falou que esse é um dos objetivos. E a falência da política identitária, né, que a gente viu até no Brasil, que está sendo rejeitada aí pela população. A política identitária foi usada pelo imperialismo justamente para aumentar as leis de censura e monitoramento, aí, a lei do discurso de ódio, prisão por racismo,
Todas essas foram medidas que foram tomadas, impulsionadas pela política identitária. Eles tentam usar isso para aumentar a censura, para eles poderem controlar o discurso, manipular a realidade, colocar em prática o Hasbara, né? O G7, ao mesmo tempo que oprime todo mundo, que mantém o monopólio, tem a política de guerra, eles estão em decadência. E esse é mais um dos motivos que todo mundo deveria ir nesse ato, no dia 18 de novembro, que é mais uma oportunidade de enfraquecer a imagem do imperialismo. A gente não quer que o imperialismo chegue aqui e a imprensa brasileira coloque para todo mundo como eles são bem vistos e estão aqui para negociar um mundo melhor, que a gente sabe que isso não é verdade. A gente quer que todo mundo continue vendo o terror que esses líderes são, como que eles impõem sobre o mundo uma ditadura terrível e genocida, e que está em decadência. Então, a gente decidiu colocar aqui um pouco da situação do G7, né? Eu acho que é ótimo a gente começar a falar do Afeganistão. O PCO foi o primeiro partido, o único partido no Brasil que comemorou a derrota dos Estados Unidos no Afeganistão, a vitória do Talibã, e o Afeganistão marcou o começo do fim dessa fase que a gente está vendo aí, né? É verdade, na época, a gente estava comentando, os Estados Unidos, com essa derrota, eles acabaram inspirando que outros países oprimidos tivessem também a ideia de, poxa, se o Talibã consegue derrotar a OTAN, por que não eu, né? Então, o próprio The Economist lançou um editorial na sequência dos acontecimentos, dizendo que ia ser uma catástrofe. E está sendo, a gente está vendo acontecer isso. E aí você falou do identitarismo, eu queria apontar uma coisa. A esquerda, historicamente, sempre foi a favor de países oprimidos. No caso, o Iraque, por exemplo, quando o Iraque foi invadido a primeira vez, toda a esquerda foi contra os Estados Unidos e a OTAN. O identitarismo conseguiu reverter isso. Quando o Talibã venceu a OTAN, todo mundo começou a gritar, nossa, e as mulheres? Quer dizer, como se o imperialismo estivesse ali no Afeganistão por conta das mulheres. Como se o imperialismo não estivesse matando todas as mulheres e assolando a situação de toda a população, inclusive das mulheres no Afeganistão, né? Colocaram... 1 milhão... Seria o Talibã que estaria oprimindo as mulheres e não o imperialismo. Pois é, porque são 1 milhão de mortos, a maioria civis, né? O país mergulhou na fome, e a gente sabe que quando a fome aperta, quem sofre mais? As mulheres. Então é uma grande hipocrisia, e isso mostra para que serve também o identitarismo. A derrocada dos Estados Unidos no Afeganistão, né, que foi não só aí uma vitória, mas foi uma vitória muito grande, porque os Estados Unidos foi obrigado a deixar uma grande quantidade de armamentos e recursos militares, em geral, no país, né? A gente teve todo aí esse período que foi uma quantidade incrível de dinheiro, né, uma coisa assim colossal, despejada na guerra, né, que acabou aprofundando a crise econômica do imperialismo. E aí, na hora que os Estados Unidos foi expulso, né, ele acabou deixando ali helicópteros de última geração, né, equipamentos bem sofisticados na mão do governo afegão, né, do Talibã. Deixou tanques, deixou 85 bilhões de dólares em equipamentos na mão do Talibã em agosto de 2021. O Mauro tem os dados dos gastos nessa guerra de 20 anos, né? Exato. Os Estados Unidos gastaram 2 trilhões nesses 20 anos de ocupação do Afeganistão. Se nós pegarmos 2 trilhões de dólares e dividirmos pelo número de dias que contém 20 anos,
nós vamos ver que eles gastaram só no Afeganistão 274 milhões de dólares por dia. Quer dizer, se juntarmos os gastos no Iraque, mais o resto de bases militares que eles têm pelo mundo, dá em torno de 1 bilhão de dólares por dia. É muito dinheiro. E tudo isso vai na conta de quem? Do contribuinte. É muito dinheiro, e aí, não é por causa da mulher afegã que eles estão lá, né? A gente tem que deixar de ser ingênuo, porque eles estão ali porque o Afeganistão é um país importantíssimo na Ásia Central. O Afeganistão faz fronteira com a China, com o Paquistão, com o Irã. É uma rota natural para a China, na Rota da Seda, porque se o Paquistão não puder ser uma das alternativas da Rota da Seda, porque ele é muito pressionado pelo imperialismo, o Afeganistão é a segunda alternativa que vai ligar a China diretamente ao Irã. E assim, para a China escoar materiais, né, produtos, ali a partir de Xinjiang, entrando pelo Afeganistão, ela não vai precisar dar uma volta imensa pelo mar, gastar muito dinheiro para fazer o transporte, é muito mais barato, e aí os produtos chineses ficam muito mais competitivos. É por isso que a OTAN está ali no Afeganistão. É para bloquear a China e para ter uma posição militar na Ásia Central, é isso. Lembrando que a guerra do Afeganistão começou logo depois dos ataques de 11 de setembro, que até hoje não foi explicado. Muita gente acusa envolvimento da Mossad, de israelenses, ou pelo menos que eles sabiam que ia acontecer. O Afeganistão, na verdade, não tinha nada a ver com o ataque, foi os Estados Unidos resolveram, arranjaram uma desculpa, né, para invadir o Afeganistão e o Iraque, aproveitando o 11 de setembro, na mesma época que eles tiraram todos os direitos individuais da população norte-americana e aumentaram aí esse lucro das empresas de produção de armamento e de Wall Street, né, desse investimento em armas e investimento no mercado financeiro, que assolou com a economia produtiva dos Estados Unidos, com o trabalho nos Estados Unidos, a indústria dos Estados Unidos, e concentrou a produção toda em torno de guerra, né? E que a gente pode chegar, então, na Ucrânia, porque a Ucrânia tinha esse papel que o Afeganistão tinha geográfico na Ásia. Também a Ucrânia é muito importante para a Rússia, porque é pela Ucrânia que passavam os gasodutos que levavam o gás da Rússia para a Europa, né? E o imperialismo provocou esse conflito na Ucrânia, dando golpe no governo eleito da Ucrânia, colocando a extrema-direita nazista no poder, colocando uma indústria de armas químicas, colocando mísseis na divisa com a Rússia, provocando a Rússia a começar essa operação militar na Ucrânia, que acabou gerando um colapso da economia dos outros países do G7, né? Por exemplo, no Reino Unido, em 2003, teve até uma recessão. Eles, além da pandemia da Covid, a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 levou a um aumento imenso dos preços de energia. Eles falaram que cerca de 4 em cada 10 adultos, ou seja, 41% da população adulta que paga as contas de energia, falaram que era difícil pagar as contas. 63% dos adultos relataram que estavam utilizando menos gás e eletricidade por causa do aumento do custo de vida. 96% dos adultos que pagam a conta de energia falaram que estavam usando menos aquecimento. 1 em cada 4 adultos no Reino Unido tinha dificuldade
para se manter aquecido no inverno de 2023. A conta média de energia anual de uma família típica do Reino Unido era de 1.568 pounds. Depois, no final de 2024, aumentou para 1.717. Espera-se que no primeiro trimestre de 2025 vai aumentar ainda mais 3%. A inflação no Reino Unido atingiu a maior taxa dos últimos 40 anos, desde os anos 80, da década de 80. Chegou a 11,1% em outubro de 2022. Desde lá ela caiu um pouco, mas os preços continuam subindo, né? Eles aumentaram as taxas de juros, o crescimento da produtividade do trabalho diminuiu, e o custo de vida aumentou muito. Então, a população do Reino Unido aí passando a maior dificuldade, o Reino Unido, que é o maior parceiro da inteligência americana na Ucrânia e em Israel, né? Todas essas ações que a gente vê dos Estados Unidos na Ucrânia e em Israel, que estão provocadas aí pela CIA, tem também a ajuda da MI6, da M6. Na derrota do Afeganistão, a gente pode ver que foi um sinal, né? Assim, que todos os países do mundo, países oprimidos, olharam e perceberam que a fraqueza do imperialismo, né? Que você gastar, né, esses valores astronômicos numa guerra e não conseguir nenhum resultado, ainda ser expulso do país, é um sinal de fraqueza muito grande, né? Tem uma coisa muito errada acontecendo dentro do regime imperialista. Então, onde você estava falando da crise da Inglaterra, né? Que essa crise econômica, ela se refletiu aí na queda de vários governos, uma coisa na história inédita, né? Porque a Inglaterra sempre foi tida aí como um país muito estável politicamente, né? Desde das revoluções burguesas e tudo mais, os governos têm sido estáveis. Claro que com algumas crises, né, mas nunca tivemos antes uma queda de primeiros-ministros tão rápida, né? Se não me engano, foram 3 ou 4 primeiros-ministros que caíram, dada a situação econômica que a Inglaterra foi empurrada, né? E se o Afeganistão foi um sinal, né, a invasão pela operação especial da Rússia contra o governo ucraniano foi uma explosão, né, um chute na porta, né, e mostrou que as coisas realmente não estão bem para o imperialismo. A gente vê aí que está sendo gasto aí muito dinheiro mandando equipamentos, mandando recursos para o governo ucraniano resistir à ofensiva militar russa, e sem sucesso, né? O imperialismo está colocando colocou ali os melhores especialistas, né? Forças especiais, e a Rússia, ela parece que ela ainda assim, né, ela conseguiu organizar a sua economia de tal maneira que ela tem uma produção militar superior ao que os países imperialistas de conjunto conseguem promover para a Ucrânia. Então a gente tem assim, uma ideia mais concreta do que está acontecendo, né? Não é aquela coisa assim de que o imperialismo é uma força militar invencível, né, os melhores do mundo, aí, que o que eles querem deve ser feito, imposto à força. A gente está vendo que essa ordem está sendo questionada aí concretamente. E essa falta, né, de material bélico concreto mostra uma deficiência na indústria do próprio imperialismo. Tem aí sua economia bastante financiarizada, né? É um dinheiro abstrato, né, como o pessoal fala, né, através de especulações de bolsa de valores e tudo mais, mas ele não consegue ali fazer ter um capital produtivo na indústria. Isso é um dos fatores da crise, né? Isso que o Caetano falou é interessante, né? O neoliberalismo, a partir do governo Reagan nos Estados Unidos,
se desfez de ramos inteiros da indústria bélica. Vendeu para os tigres asiáticos e tal, e começou a operar financeiramente essa indústria bélica. O que aconteceu com isso é que os preços foram subindo. Então, para você ter uma ideia, um único míssil Patriot custa 4 milhões de dólares. Então, nós vimos aí quando o Irã retaliou Israel e mandou vários drones para atacar o país agressor, eles gastaram 1,3 bilhão de dólares em 2 horas. Quer dizer, mandando mísseis Patriot atrás de drones. Agora, vamos imaginar isso numa guerra prolongada. Eles vão gastar quanto? Se em 2 horas gastaram tudo isso. Quer dizer, é inviável. Eles não conseguem suprir as armas, não conseguem produzir, porque eles se desfizeram das indústrias. E agora eles teriam que voltar atrás, mas é impossível voltar atrás. Eles vão desmontar todo o sistema financeiro? Não tem como. Então, o imperialismo ele é autodestrutivo, né? Ele precisa dos Estados Unidos, dessa arma de guerra, dessa máquina de guerra, e ao mesmo tempo destrói a economia do país, quer dizer, é uma contradição. E a gente está vendo isso em ação na Ucrânia, né, e agora em Israel também, que não consegue ter munição suficiente. A gente tem que lembrar também que o Starmer, que foi o eleito primeiro-ministro aí britânico do Partido Trabalhista, foi uma das pessoas envolvidas no escândalo que tirou o Jeremy Corbyn do Partido Trabalhista, que acusaram Jeremy Corbyn de ser antissemita. O Starmer, que é super ligado ao sionismo, à política dos Estados Unidos, a eleição dele foi comemorada pela esquerda, mas a gente vê que de esquerda não tem nada, é uma esquerda disfarçada, um partido trabalhista que não é trabalhista coisa nenhuma, que segue a política imperialista que assola os trabalhadores e segue a política sionista, que hoje em dia prende jornalistas, invade a casa de jornalistas, tortura jornalistas. A gente viu o Richard Medhurst, ficou preso, incomunicável, sem comida, e outros, né, na Inglaterra. E o Starmer vai estar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na reunião do G20, então vamos lá protestar esse sionista traidor da liberdade de expressão e de qualquer interesse do trabalhador. Adriana, você estava falando da crise, né? A gente estava falando aqui da financiarização. O neoliberalismo, ele praticamente destruiu a economia da União Soviética, acabou a União Soviética, esmagou a Rússia, e a Rússia ficou praticamente sem indústria. Eles foram obrigados a fazer o quê? A vender commodities, petróleo e gás. E esse gás é barato. E a Europa começou a comprar esse gás barato. E com esse gás barato, ela conseguiu produzir carros, por exemplo, a um preço competitivo. Com o início da crise na Ucrânia, que foi também o próprio imperialismo que começou, o gás subiu de preço. E qual a conclusão? A Alemanha está afundando numa crise sem precedentes, né? Toda a Europa, né? Sim, toda a Europa. A Alemanha, por exemplo, a gente estava vendo aqui, a Volkswagen está numa crise terrível. A Audi perdeu mais de 90% da sua lucratividade. A gente está vendo o aumento também da energia lá muito grande. Então, quer dizer, a gente está vendo que o imperialismo ele provocou a Rússia a vender commodities, e essas commodities impulsionaram a indústria da Europa, e agora com a crise tudo volta atrás. E aí não só a Alemanha, outros países também estão em crise, a França, a Itália, enfim, é uma... Você tinha o dado de uma dessas montadoras? Foi a Audi, que é o grupo da Volkswagen, na verdade, né? A Volkswagen também estava sendo pressionada, aí por falar de imperialismo, a Volkswagen tem uma planta lá em Xinjiang. O imperialismo estava pressionando a Volkswagen a fechar essa planta lá na China
e como uma maneira de pressionar a China. Quer dizer, eles reclamam que os chineses fazem uma pressão ali contra os uigures, né, na Xinjiang, e ao mesmo tempo eles querem tirar uma indústria de lá. Quer dizer, se eles tirarem uma indústria, vai melhorar a vida de Xinjiang ou vai piorar? Então eles criticam os chineses e ao mesmo tempo eles prejudicam, não os chineses. E é Então, uma você vê. mentira, né, o que eles falam, Sim. que os chineses fazem contra os uigures. É mais uma mentira imperialista. Sim. Então isso aí está provocando uma debacle assim, na indústria que é a mais tradicional, né, da Alemanha, que é a Volkswagen, e o grupo todo, né? Porque cair 90% é praticamente abrir falência. Inclusive, alguns dados dessa crise na indústria alemã, né? A Volkswagen, ela vai fechar aí a primeira vez que ela fecha uma fábrica na própria Alemanha. Ela já está anunciando aí a demissão de dezenas de milhares de funcionários, né? Aí da linha de produção, operários. Não só a Volkswagen, mas a própria, também conhecida aqui no Brasil, a Bosch, né? Que produz ferramentas, maquinários e tudo mais. Ela também está numa crise, anunciou que vai demitir 7 mil pessoas e com perspectiva de demitir mais ao longo do ano. Então, a gente está vendo aí que a Alemanha ela está saindo completamente prejudicada dessa política de apoio incondicional à expansão da OTAN, né? Inclusive, já é dito claramente por autoridade que a política que o imperialismo adotou, né, o imperialismo de conjunto dominado aí pelos Estados Unidos, é uma política de desindustrialização da própria Europa. A Alemanha sendo o centro industrial da Europa, a gente tem aí uma política em ascensão na Alemanha, que é a Sarah Wagenknecht, não sei se eu estou pronunciando de forma correta o nome dela, mas ela denuncia, né, o quanto a economia alemã está sendo prejudicada por essa política, e ela vem crescendo aí nas urnas, né, nos votos. A gente vê uma crise generalizada em todos os governos da Europa, né? Hoje saiu a notícia de que o Olaf Scholz está sob pressão para apresentar um voto de confiança no parlamento para abrir caminho para eleições antecipadas, porque a coligação do governo está colapsando. A gente viu isso com o Rishi Sunak, que era o conservador do Partido Conservador na Inglaterra, que teve que convocar essas eleições antecipadas, acabou caindo. Eles chamam nas redes sociais, falam da maldição do Zelensky, né? Todo mundo que apoia o Zelensky cai, desde o Boris Johnson. Mas a gente viu também, além da Inglaterra, além da Alemanha, a crise também está afetando a França, né? Que a gente chegou a ver um golpe de Estado na França, que a esquerda fez uma frente ampla e acabou com um aliado da Le Pen como primeiro-ministro, né? É interessante isso que você falou, né? Porque a crise do imperialismo, que pintam como se fosse a crise da democracia, está dando lugar a governos nacionalistas. Quer dizer, a extrema-direita está subindo. A extrema-direita, ela é o resultado de uma falência da esquerda pequeno-burguesa, que não dá o combate devido, porque a esquerda pequeno-burguesa ela se aliou ao imperialismo na luta pela democracia, ao passo que os países que estão sofrendo com essa política do imperialismo estão dando lugar a partidos nacionalistas de extrema-direita. E eles conseguem, a partir do discurso de vamos construir uma pátria grande, como era o caso dos Estados Unidos, eles vão pegando esse eleitorado que não consegue mais ver na esquerda nenhuma alternativa e vai sendo capturado pela extrema-direita, né? É um fenômeno mundial que está acontecendo. Mas na França a esquerda ganhou as eleições, só que não levou, né? O Mélenchon tinha um discurso pró-Palestina,
E o problema foi que fizeram essa frente ampla e o Macron deu um golpe e escolheu um aliado da Le Pen, da extrema-direita, e colocou no poder e ficou por isso mesmo. Mas a população está muito descontente, né? A França começou com as manifestações dos coletes amarelos em 2018, que era um movimento contra o aumento do preço do petróleo, dos combustíveis, do alto custo de vida, da desigualdade econômica. Teve vários protestos enormes a favor da Palestina, botaram fogo em várias cidades francesas. Então, a situação é muito instável, né? E teve também a crise das colônias francesas, quando a gente viu vários golpes na África que revelaram uma tendência da luta contra o imperialismo. Foram golpes militares populares, apoiados pela população no Níger, em Mali, Burkina Faso, Gabão, vários países africanos, expulsando o governo, o exército francês, e se aproximando da China, que apresentou uma possibilidade capitalista muito mais saudável aí para os governos africanos que eram explorados horrivelmente pela França, pelos Estados Unidos e os países europeus, né? A gente está vendo que essa derrota no Afeganistão, a dificuldade que eles estão tendo na Ucrânia, mostra a fraqueza do imperialismo e levanta também possibilidade de revolução na África, esses países que são oprimidos aí desde que existem, né? Desde a criação desses países africanos, desde que eles resolveram dividir a África em colônias a serem exploradas, é a primeira vez que eles conseguem expulsar os exércitos imperialistas e colocar no poder esses grupos militares nacionalistas que falam em soberania, falam em defender o interesse nacional. Acho que uma coisa interessante da França também, Adriana, é que apesar da Le Pen ter perdido, mesmo assim cresceu a influência da extrema-direita na França. Então, eles tomarem conta aí do cenário francês é uma questão de tempo. Eles vêm avançando sistematicamente no cenário político francês. A França é interessante também porque é um caso onde a gente vê que dentro do imperialismo, entre os países aliados, entre o G7, as coisas não andam muito bem. Por exemplo, a AUKUS, que foi a aliança militar entre a Austrália, Estados Unidos e o Reino Unido, teve uma polêmica muito grande, porque a Austrália cancelou em 2021 um contrato para a entrega de 12 submarinos franceses e decidiu fazer a parceria com os Estados Unidos e o Reino Unido, e a França ficou a ver navios, a ver submarinos. Saiu da jogada ali, perdeu um negócio que seria muito lucrativo e mostrou que a faca nas costas do aliado rola solta dentro do imperialismo e que as coisas não andam bem, né? E também a questão do Macron, que muitas vezes nos últimos meses aí falou contra mandar arma para Israel, o Macron, e a Meloni na Itália, né? Também falou que deveriam parar de mandar armas para Israel. É bom lembrar que esses países europeus que sempre compraram o gás barato da Rússia, a Rússia que ela fornecia cerca de 40% do gás natural da Europa antes da invasão na Ucrânia em fevereiro de 2022. A partir daí a gente viu os Estados Unidos começando a vender o gás, os Estados Unidos que antes não tinha nenhuma atuação, a partir de 2017 os Estados Unidos começam a vender um pouquinho de gás para a Europa, e hoje em dia eles vendem quase metade do gás
natural da Europa por um preço muito mais alto, né? Porque o gás dos Estados Unidos é muito mais alto e, além de tudo, eles vão ter que mandar de muito mais longe. Os Estados Unidos acabam lucrando com isso, a Europa acaba com a população em desespero, sem conseguir pagar as contas, a indústria em frangalhos, várias empresas já fecharam na Alemanha também, e os Estados Unidos saem ganhando, mostrando aí que nem para quem é amigo dos Estados Unidos a situação é favorável, né? Eles sempre acabam lucrando mais e colocando os aliados numa situação difícil. E agora a guerra de Israel contra a Palestina, a guerra no Oriente Médio, é mais uma ameaça à Europa, né? Então a gente vê aí, apesar de apoiarem Israel, o Macron fez aí a declaração em defesa dos israelenses em Amsterdã, mas ele e a Meloni falam em parar de mandar armas para Israel, tentar forçar o cessar-fogo, e muito se fala que o perigo dessa guerra aumentar, da guerra de Israel contra o Irã aumentar, que seria muito perigoso para a Europa, né? A Itália, que é o país do G7 que tem mais dependência de energia russa, média de 23% das importações de petróleo e gás do país são da Rússia, vem da Rússia, e acabam se dando mal aí nessa situação das sanções impostas à Rússia. Eles ficam com muita dificuldade, né? É isso que você falou, é verdade, porque imagina você substituir 23% do seu gás vindo de uma fonte barata por um gás muito mais caro. Então, isso que você falou é super importante. Os Estados Unidos, eles tiram gás por fratura, né, da rocha de xisto, que é um processo caro, muito poluente, e também eles têm que levar isso de navio, né, quer dizer, mas, claro, antes de poder levar para o navio, eles fizeram o quê? Eles explodiram o Nord Stream para evitar que a Rússia mandasse seu gás ali pelo Báltico, pelo Mar Báltico. Esse atentado contra o Nord Stream foi como a maior sabotagem industrial da história. Um projeto de transporte de gás entre a Rússia e a Alemanha permitiria aí uma grande quantidade de gás ser vendido um preço baixo para o centro da indústria europeia, e no começo aí da operação militar especial ela foi destruída, né? A gente ficou sabendo depois, né, por um jornalista norte-americano tido aí como uma pessoa de muita confiança, né, da própria imprensa, chegou a ganhar o Pulitzer, né, se não me engano. O Seymour Hersh, ele conseguiu aí, né, alguma fonte, né, que contou para ele que foram os americanos que fizeram, né, através de mergulhadores treinados pelo exército, pelos militares norte-americanos, operaram ali uma destruição desse gasoduto, que assim, é uma operação bem complexa, né. Depois surgiram outras teorias, né, a imprensa tentou meio que falar que não foi bem assim, que na verdade foram os ucranianos que destruíram o negócio, mas a coisa não se sustentou. As investigações foram ser feitas sobre como aconteceu, né, por governos. Elas foram todas sabotadas, nenhuma chegou a nenhuma conclusão do que poderia ter acontecido. O Biden já tinha, né, uma declaração oficial que ficou bem famosa, que ele fala claramente que o Nord Stream 2 não poderia continuar, né, caso a Rússia mandasse tropas para a Ucrânia. E aí ele falou que ele ia garantir pessoalmente que esse suprimento de gás não continuaria, mesmo ele não tendo nada a ver com o assunto, né? Ele é o presidente dos Estados Unidos, ele não tem que se meter nas relações ali Alemanha-Rússia. E a repórter perguntou, mas como você vai fazer isso? E ele falou, vocês vão ver. O maior ato terrorista do governo contra um governo aliado, né? Eles tentaram, como o Caetano falou, eles tentaram culpar a Ucrânia, jogar a culpa na Ucrânia,
a investigação que estava sendo feita na Suécia, a Suécia varreu para debaixo do tapete e logo depois entrou na OTAN. Foi aceita na OTAN. Acho que uma coisa interessante de se falar, Adriana, é que, na verdade, o imperialismo é uma ditadura. Quem manda ali são os Estados Unidos. Para a gente ter uma ideia, do G7, 2 países são ocupados militarmente pelos Estados Unidos, o Japão e a Alemanha. Então, eles não têm uma autonomia também para falar, não vamos fazer isso. Tem que fazer, porque eles estão ocupados. Então, o Japão, por exemplo, que é um país que está numa grande crise econômica, por exemplo, a dívida externa do Japão, a dívida pública, ela corresponde a 266% do PIB do Japão. Quer dizer, olha a crise, é uma bomba relógio aí, né? Qualquer hora vai explodir esse negócio. Então, o Japão também não tem autonomia. Aí você falou da AUKUS, né? Também tem o Quad, que é uma coalizão militar ali que eles chamam de Indo-Pacífico, e o Japão está metido nisso, quer dizer, os Estados Unidos estão jogando o Japão contra a China, jogando a Índia. Japão, a Austrália. Isso. Então, a política que, como você falou, é ruim ser amigo dos Estados Unidos, aliado, né? Porque amigos eles não têm. Porque você é metido nessas roubadas aí, no caso da Alemanha, que está com a sua economia em frangalhos. Então, é realmente uma ditadura, não tem nada a ver com democracia. E falando em ditadura... Tem até um ditado, tem um ditado popular da esquerda que é pior do que ser um inimigo do imperialismo, ser seu aliado. Está sempre aí, tomando uma facada nas costas. A Europa tá vendo isso agora, e a gente vai ver se acontecer essa guerra, ou quando acontecer a guerra com a China, a gente vai ver o papel do Japão, da Austrália e dos países que eles estão dando golpe lá, Bangladesh, eles estão preparando ali a região para julgar para uma guerra, né? E falando em ditadura, o último país do G7 que a gente ainda não comentou, a gente pode falar do Canadá, e como o governo, em 2022, usou os amplos poderes de policiamento, censura e vigilância para dispersar os processos contra o governo, contra o Trudeau. Eram os caminhoneiros, né, que o Trudeau, que tem um governo que é tomado por nazistas e sionistas, descendentes aí diretos do nazismo europeu, que apoiam os sionistas em Israel. O governo Trudeau, que viu a população se levantar em protesto, confiscou conta bancária, prendeu gente, era a guerra, as manifestações dos caminhoneiros fizeram as maiores loucuras ali no Canadá, né? E ninguém falou, ninguém chamou o Trudeau de ditador, de antidemocrático. O cara fechou conta da pessoa que estava protestando contra o governo, prendeu gente e, não, super democrático. Trudeau que é aí a menina dos olhos dos identitários, né? Ele como uma figura progressista e tudo mais, mas é uma coisa despachada, né? Ele apoia aí, como a Adriana falou, os fascistas na Ucrânia, né? O próprio governo dele recebeu membros do batalhão Azov, que levaram indumentário, né, que fala nazista para o parlamento. O pessoal fez ali uma rifazinha. Então, assim, o governo repete o nazista, né? E todos esses nazistas apoiam o nazismo contemporâneo, que é o sionismo. E isso serve também para a gente não cair no conto do identitarismo, né? Esse presidente é altamente identitário. O Caetano citou uma coisa interessante, né? Porque o parlamento canadense convidou um ucraniano, um veterano, Yaroslav Hunka, ele é um senhor de 98 anos, que ele foi
ele lutou ao lado de unidades nazistas na Segunda Guerra Mundial. Ele foi aplaudido de pé. Quer dizer, um nazista foi aplaudido de pé no país que tem um presidente que é símbolo do identitarismo, né? Foi tão escandaloso que o presidente do parlamento canadense ele renunciou ao cargo. Tamanha vexame, porque eles não é porque eles não apoiam, é que eles não conseguiram esconder, ficou feio. Então, por essa vergonha pública, ele acabou renunciando. Mas é claro que a gente sabe que nos bastidores todo mundo apoia esses nazistas e é assim que a vida segue nesses países imperialistas. Então, o que a gente vê é a extrema-direita subir no poder, a esquerda, chamada esquerda, que não é esquerda, apoiando a política imperialista do identitarismo e acabando em uma profunda crise, dando espaço para mais extrema-direita subir ao poder, a censura aumentando, a possibilidade de guerra aumentando, o genocídio correndo solto, os palestinos e libaneses sendo atacados ali de uma maneira horrível por Israel, e todos esses líderes do G7 mentindo e apoiando e financiando o genocídio no Oriente Médio. E a gente tem que se posicionar, a esquerda tem que ter o seu próprio programa, tem que defender o trabalhador, tem que sair às ruas contra esses genocidas. É por isso que a gente fez esse programa, falando do G7, preparando para o ato que a gente está organizando, que vai acontecer na semana que vem, no dia 18, segunda-feira, na reunião do G20, onde a gente vai protestar esses terroristas genocidas que vão estar aqui no Brasil, e a gente vai poder gritar bem alto, fora imperialismo, em defesa da Palestina. Eu queria só falar da surra que o pessoal tomou lá na Holanda, em Amsterdã, né, que os cientistas tomaram. Tem um autor judeu antisionista, né, chamado Norman Finkelstein. Ele fala que os israelenses, né, pela história da formação do país deles, isso é uma análise que ele tem, né, mas é uma coisa que a gente até vê aí nos fatos recentes, né, pela história do país deles, de você invadir a casa das pessoas, tomar a casa das pessoas, expulsar, quebrar as coisas, né, matar a gente. Os israelenses, eles têm essa cultura, né, de não serem bons hóspedes, né, aonde eles vão. Esse caso na Holanda, ele reforçou isso, né, eles chegaram lá, né, totalmente descolados da realidade, achando que eles são povo escolhido de Deus, né, podem fazer o que quiser, e apanharam lá, né, porque ninguém tem sangue frio, né, de aturar isso. E eu acho que isso aí a gente tem que tomar como exemplo aqui no Rio de Janeiro, no dia 18, né, que esses sionistas, né, esses líderes, né, que estão por trás, né, do genocídio no Oriente Médio, eles vão estar aqui, né, então a gente também tem que falar para eles que eles não são bem-vindos, eles não podem chegar aqui, né, depois de destruir a economia brasileira durante anos aí, né, e achar que tudo bem, pode vir aqui pagar de bom moço, né, de que vão trazer a paz mundial. A gente citou aqui o volume de dinheiro gasto nas guerras, né, você pegar esse dinheiro, o que você poderia fazer, né, por exemplo, o caso do Afeganistão assim, um país pequeno, muito pobre, né, se o dinheiro que eles gastaram para destruir mais ainda o país, fosse gastado ali para desenvolver o país, né, criar uma indústria e tudo mais, né, uma coisa, nossa, o Afeganistão seria um país de primeiro mundo, mas não, eles usam dinheiro para destruição, então não adianta vir aqui querer pagar de pacifista, de Miss Universo, né, que aqui a gente não vai comprar esse discurso, a gente sabe muito bem quem essas pessoas são. Então, como nós vimos, né, o imperialismo está numa crise terminal. Nessa crise, o imperialismo não vai deixar barato, ele vai cair atirando. Ao mesmo tempo que os países oprimidos se levantam e enfrentam o imperialismo, como os palestinos, os iranianos, os libaneses, né, os russos, então os afegãos,
eles estão lutando. Os africanos, em vários países da África, estão lutando. Mas o imperialismo está aumentando também a sua agressividade, né? Então a gente tem que ir protestar. Nós temos que mostrar que nós estamos atentos a isso. Nós não vamos aceitar que eles fiquem aplaudindo e financiando nazistas, né? Que eles fiquem massacrando civis, matando mulheres e crianças no Líbano, na Palestina, e ao mesmo tempo acusando o iraniano de não respeitar a mulher, acusam afegãos de não respeitar mulheres, e são eles que matam mulheres, de fome, de bomba, né? E a gente tem que entender que o capitalismo está numa crise terminal, mas nós não podemos esperar que ele morra, que ele caia de maduro. Nós temos que, na verdade, enfrentar e dar um empurrão definitivo para que ele caia de uma vez. E isso dê lugar para que nós possamos construir um mundo realmente mais justo, né? E a maneira de fazer isso é nós irmos ao Rio de Janeiro agora, irmos às ruas, participarmos da convocação, das atividades, né? E isso é uma forma progressista, e é assim que a esquerda tem que agir, né? Ela não pode ficar esperando, ela tem que atuar na história, e o momento é nosso. O próximo jogo do Maccabi de Tel Aviv, que vai ser em Istambul. Vamos ver esses hooligans israelenses enfrentar os turcos. Quero ver eles chamarem morte aos árabes no meio de Istambul. Vamos lá protestar esses genocidas no Rio de Janeiro. A gente precisa de todo o apoio. A gente vai ter ônibus vindo de todos os estados, todas as regiões do Brasil. Quem quiser se inscrever para as caravanas, entra no site dos comitês de luta, comitêsdeluta.com.br, se inscreva na caravana, a gente entra em contato, mandem um pix para o caravanag20@gmail.com, ajuda a gente a pregar cartaz, distribuir panfleto, posta nas redes sociais. Vamos fazer a maior manifestação em defesa da Palestina nos últimos tempos no Brasil, lá no Rio de Janeiro, na Cinelândia, na semana que vem. Lembrando que esse podcast é gravado, a gente está gravando no domingo 10 de novembro, o podcast vai ao ar na segunda-feira, toda segunda-feira, de 5 às 6 da tarde. Na semana que vem a gente está de volta com mais um podcast, O Mundo em Uma Hora. Queria agradecer a todos os companheiros que acompanharam até agora. E muito obrigada. Boa noite, Mauro. Boa noite, Caetano. Valeu e até semana que vem. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal.